Senhor. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs em Jesus, boa tarde, muita paz e muita luz a todos. Hoje, uma tarde de sábado, 26 de junho, live especial com José Carlos de Luca para falar sobre Simplesmente Francisco. Sejam todos bem-vindos, não se esqueçam de deixar o like nessa transmissão e compartilhar também, levando o Evangelho de Jesus a tantos corações que necessitam. Obrigada pela presença de todos que estão aqui no chat, deixando seus comentários. Que Jesus abençoe a todos. A leitura do Evangelho na tarde de hoje é o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Instruções dos Espíritos, a Lei de Amor, item 8. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência.
e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ele fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. E nesse momento, então, vamos fazer a nossa prece inicial, elevando os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, agradecendo ao Divino Mestre Jesus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em busca de crescimento, em busca de conhecimento. Agradecemos aos espíritos amigos, também pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de aprendizado, em especial aos espíritos benfeitores da nossa casa de oração, Basílio, Lívio, Fego. Amado Mestre Jesus, nós te pedimos pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, nossos irmãos que se encontram em dor e em sofrimento. Que eles possam, Senhor Jesus, receber o alívio, receber a tua paz e a tua luz. Fortalece-nos, Senhor, nesta caminhada evolutiva. Ilumine e abençoa cada um de nós. Ilumine e abençoa também o expositor da noite de hoje. E que ele possa, Jesus, trazer o teu evangelho de luz e de amor aos nossos corações. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Na tarde de hoje, então, é com muita alegria que nós recebemos pela primeira vez aqui na nossa casa Fego, com muito carinho, com muita gratidão, José Carlos de Luca. Olá, boa tarde, Verônica. Boa tarde. Tudo bem? Bom estar aqui com vocês. Aracaju, Sergipe, estivemos algumas vezes nesse estado, né, participando de atividades na Federação Espírita de Sergipe, e hoje estou tendo essa feliz oportunidade de poder estar aqui com vocês nessa casa, já é centenária, não é? Sim, ele vai completar mês que vem 103 anos, então uma alegria muito grande poder estar junto desses companheiros e também daqueles que nos acompanham pela internet, pelo YouTube e demais canais de transmissão. Alegria e paz a todos nós. Para nós também, De Luca, é uma felicidade muito grande. Receba um abraço enorme, com muito carinho da família Fego, que é uma família acolhedora. Ah, que bom. Isso é muito bom. Para todos vocês também, o meu abraço, querido. Então, Carlos de Luca é orador, escritor espírita, integrante do Grupo Espírita Esperança em São Paulo, apresenta programas semanais na Rádio Vibe Mundial, na Rádio Rio de Janeiro e Web Rádio Fraternidade. E na tarde de hoje ele vai trazer reflexões a respeito do mais novo livro, Simplesmente Francisco. Então, De Luca, a palavra é sua. Lembrando que o público pode deixar perguntas no chat, que ao final De Luca vai responder para nós. Então, De Luca, Jesus o abençoe, a palavra é sua. Muito obrigado. Queridos amigos, o nosso propósito de hoje é trazer algumas reflexões a respeito dessa figura notável, dessa figura admirável, que todos nós amamos, ou pelo menos grande parte dos cristãos venera e admira, que é a figura de Francisco de Assis. São reflexões simples que estão em nosso mais recente livro, lançado aqui,
semana passada, que é o livro Simplesmente Francisco. Então, nesse livro, nós tentamos, né, extrair, compreender, na medida das nossas possibilidades, dos nossos limites, né, porque é muito difícil um grão de areia falar de um astro, né, de um sol, de uma grande estrela. Então, a nossa perspectiva sempre é muito limitada. Portanto, a nossa pretensão não é a de esgotar, né, a figura de Francisco de Assis, mas de trazer alguns elementos para a nossa reflexão desse homem que viveu há 800 anos atrás, né? E que nós temos algum conhecimento a respeito da vida dele, dada a popularidade de Francisco, uma das figuras do cristianismo mais admiradas, não só dentro do catolicismo, mas também dentro do próprio espiritismo. Há muitas casas espíritas nominadas de Francisco de Assis. Temos obras espíritas, algumas, falando sobre a figura dele, e é alguém que também é muito admirado por outras religiões não cristãs, né? Dalai Lama tem referências bonitas sobre Francisco e tantos outros líderes religiosos têm por essa figura de Francisco uma admiração muito grande. O primeiro elemento que eu gostaria de trazer aqui para os nossos amigos é que, quando se fala de Francisco de Assis, nós geralmente conhecemos aquilo que para ele ocorreu a partir dos 20, 25 anos de idade. Né? Então, hoje, como é que nós falamos de Francisco de Assis? A gente imagina, né, ele ali conversando com os pássaros, ele alimentando os pobres, vivendo simplesmente, ali cuidando dos enfermos, cuidando dos rancenianos, dos leprosos, essa figura que todos nós admiramos, né? Esse homem que trabalhou pela paz, esse homem que se vivia integrado à natureza, vivia integrado, né, num respeito profundo com os animais. Era um homem de bem, como nós vemos ali no Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo, né, sobre o homem de bem, no Livro dos Espíritos também. Nós lemos ali, nós vamos encontrar Francisco de Assis. Isso traz, né, muita admiração por ele. Agora, a proposta é o quanto que este Francisco de Assis, para nós, é apenas uma figura que a gente admira, ou ele pode nos ensinar alguma coisa. Muitas vezes a gente olha para ele e fala, bom, eu não consigo ser um São Francisco, né? Eu não consigo viver como esse homem viveu. Eu não consigo ter esses gestos de amor, né? Porque eu sou uma pessoa, né, com muitas imperfeições, sou uma pessoa, né, com muitos defeitos, e isto é para os santos, isso é para os espíritos iluminados. E é exatamente nesse ponto que eu gostaria de trazer uma reflexão para os amigos, mostrando um Francisco de Assis antes, né, antes desses episódios que a gente conhece, né, que poderiam ser denominados depois da sua transformação, depois da sua conversão, né, como muitos assim denominam, né? Porque São Francisco, este jovem que nasceu ali na cidade de Assis, na Itália, lá por volta de 1200, ele não nasceu, né, iluminado, não nasceu santo, não nasceu, sabe, conversando com os pássaros, não nasceu dando
comida aos pobres. Até os seus 20 anos, aproximadamente, de 20 a 25, as datas não são muito exatas, porque os registros históricos estão muito distantes, 800 anos, né? Mas, de qualquer forma, até os seus 20, 22 anos, 25 anos, Francisco era um jovem um pouco diferente, aliás, muito diferente daquilo que a gente veio conhecer depois. Ele era filho de um comerciante muito rico, em ascensão social, o Pietro Bernardoni, e Francisco era um jovem, vamos assim dizer, de classe média alta. Uma classe média alta em ascensão. O pai, né, tinha uma loja de tecidos caros, tecidos finos, que ele trazia muito, né, do exterior. Ele ia muito à França, e aí a gente já começa a entender por que o nome Francisco, porque quando ele nasceu, a mãe deu o nome, né, de Giovanni, João, em homenagem a João Batista. Quando Francisco nasceu, o pai estava em viagem na França. Então a mãe deu o nome de Giovanni. Mas quando o pai chegou, ele não gostou e quis dar um outro nome, e deu o nome de Francisco, em homenagem, né, Francisco, o francês, o francesinho, em homenagem aos franceses com quem o pai estava fazendo grandes e rentáveis negócios. Então, esse jovem é educado, né, com todos os mimos da sua mãe, com todo o zelo, com toda a paixão, daquela mãe que é, né, acolhedora, daquela mãe que quer proteger o filho de tudo quanto é jeito, e o pai, né, que cercou o filho também de todos os cuidados, mas o pai tinha um grande projeto para o filho, que é o filho se tornar, né, herdar os negócios do pai, assumir ali a loja do pai. Até porque durante a juventude, Francisco se mostrou um ótimo vendedor, porque ele tinha um jeito muito próprio, ele era muito cativante, ele era muito envolvente, muito sedutor, né? E fazia ótimas vendas, vendia mais do que o pai. Então o pai tinha esse projeto, né? O pai era um homem, como diz um dos biógrafos de Francisco, ele tinha o coração na carteira, né? Quer dizer, era um homem muito voltado às questões materiais, né? Voltado às questões financeiras, e isto já vai nos mostrando um pouco dos conflitos que Francisco vai ter com o pai, né? Porque, a certa altura, Francisco vai querer seguir um caminho que era um caminho totalmente diferente que o pai tinha planejado e pretendia para o seu filho. Isso foi motivo, vocês vão ver, quem tiver a oportunidade de consultar aqui o nosso livro ou consultar outras biografias de São Francisco, nós vamos perceber que esta relação dele com o pai sempre foi uma relação que gerou muitos atritos. Mas, voltando, nós temos então esse jovem que até os seus 20 anos era um jovem que gostava de festas, ele se vestia exoticamente, ele gostava... No fundo, Francisco era uma pessoa muito vaidosa, ele gostava de chamar a atenção para si, né? E talvez aí a gente comece, alguns vão até estranhar, nossa, mas o São Francisco, né, vaidoso, sim, né? Ele patrocinava, inclusive, com o dinheiro do pai, evidentemente, né, festas e festanças ali por Assis. Ele era o rei da festa, ele era o rei da balada, né? E festas extravagantes, onde se comia muito, onde se bebia muito, né? Há relatos também de biógrafos
no sentido que Francisco também muitas vezes chegava em casa a altas horas da noite, né, com umas doses excessivas de vinho, né, na cabeça. Vivia nas cantorias, vivia na noite, na farra, em tipo serenatas, serestas. Ele gostava muito de cantar, ele gostava muito de teatro, né? Ele gostava muito de artes, e a vida dele era isto. Né? A vida dele até mais ou menos essa idade, essas eram as aspirações dele. Né? Ele tinha também outros objetivos, né? Ele tinha um sonho de ser uma pessoa reconhecida como um cavaleiro, uma pessoa que foi para a guerra, né? Ele teve, inclusive, 2 tentativas. Aliás, uma ele foi na guerra de Assis contra a Perugia, ele foi para a guerra, porque ele tinha esse desejo, né, de ser reconhecido, além da riqueza dele, agora a glória, né? Uma glória de ser admirado por participar de uma guerra e ser um vencedor. Mas foram experiências também que não deram certo, né? Na Primeira Guerra, que ele participou, ele foi preso, ficou 1 ano preso, e voltou da prisão. Ele só foi solto porque o pai teve que pagar uma quantia elevada a título de resgate. E aí, então, voltando da guerra, ele voltou muito doente, ele contraiu a malária quando esteve preso, e voltando da prisão, ele começa a entrar, que eu diria, numa grande crise espiritual. Eu diria que se ele fosse examinado por um médico naquela época, o diagnóstico seria fatalmente o diagnóstico de depressão. Por quê? Porque ele foi perdendo a vontade, o prazer e o interesse pelas coisas que ele sempre se dedicou. Então, ele ia nas festas, e nas festas já não tinha a mesma alegria. Ele ficava assim num canto, ficava um tanto isolado, e todo mundo começou a perceber, mas o que está acontecendo com esse jovem? Né? O que está acontecendo com Francisco? Sempre tão efusivo, tão alegre, tão contagiante, né? E ele começou, né, a entrar, se isolar, né? Ele entrou, então, nós vamos dizer, e retratamos isso no livro, né? Por isso e por outros motivos, ele começou a enfrentar uma crise espiritual, né? Porque tudo aquilo que ele queria fracassou. Tudo aquilo que ele sempre viveu não tinha mais sentido. E aí surge uma grande pergunta para ele. O que eu vou fazer na minha vida? Qual é o sentido da minha vida? E é interessante esse aspecto, e eu acho que isso a gente deve trazer para hoje, porque algo muitas vezes semelhante acontece conosco. Às vezes a gente luta a vida toda para ter coisas. Né? E Francisco era um homem que estava vivendo, né, a fase do ter, do conquistar, de tudo aquilo que na terra é status, é poder, é glória, é vaidade, né, é exposição, né? Vamos trazendo para hoje mídia, é projeção nas redes sociais, é ser famoso, é ser empoderado, né? É ser uma pessoa de sucesso, né? Uma pessoa resolvida, uma pessoa feliz 100% do tempo, né? Todas essas coisas que Francisco teve, para ele começou a ficar sem sentido.
Ele entrou numa depressão. No livro, isso a gente explica um pouquinho melhor, né? Os fatos que foram ocorrendo com ele, que foram levando a essa crise espiritual. Então, eu falei isso porque, conhecendo, então, Francisco, né, no seu início, na sua juventude, até esse momento que eu acabei de narrar, a gente vai ver que Francisco era um ser humano como nós. Ele tinha interesses, não tinha interesses espirituais, não tinha interesses fraternos, não tinha interesses, né, de tudo aquilo que depois ele veio dar prioridade na sua vida. E muita gente perguntava como é que esse jovem que tem tudo na vida, né, ele é admirado, né, qualquer moça da cidade gostaria de se casar com ele é rico, ele tem uma família boa, tem o que ele quer, não falta nada para ele. Esse jovem entra, então, nessa crise espiritual, nessa depressão. E, a partir disso, ele começa a conversar com Deus. É muito interessante, né? Até então, Deus era alguma coisa muito distante dele. Mas essa crise espiritual fez com que ele se abrisse por uma dimensão para uma dimensão espiritual. Veja como são processos muito semelhantes a nós. Às vezes estamos aqui no centro, vamos para a igreja, ou vamos para seja lá qual tipo de religião. Quando este mundo daqui não consegue mais fazer com que a gente se sinta feliz. A gente não encontra mais uma razão para viver. A gente, né, às vezes tem coisas, mas tem um vazio por dentro. Às vezes a gente está no meio de pessoas, mas se sente sozinho. Às vezes a gente se sente inútil. Tudo isso passou na cabeça dele. E ele então começa uma busca espiritual. Uma busca espiritual que não foi resolvida do dia para a noite. Ele passou meses, pelo menos de 1 a 2 anos, ele ficou nessa angústia. Numa tentativa de descobrir qual era o sentido da vida dele. E ele fazia a Deus uma pergunta, que eu acho que é fundamental que a gente pense nisso. Ele perguntava a Deus, Deus, o que queres que eu faça? Aquela mesma pergunta que Paulo apóstolo fez quando encontrou Cristo na estrada de Damasco. Quer dizer, quando Paulo caiu do cavalo, né? Ou seja, quando todas as suas defesas estavam rompidas. Igualmente a Francisco, quando ele, já estava num deserto espiritual, numa noite que não tinha fim. E ele fez essa pergunta: o que queres que eu faça, Senhor? E aqui eu vejo um ponto muito importante que no livro a gente toca nesse assunto. Essa pergunta que Francisco fez, ela é tão diferente daquela, porque o que é que geralmente a gente faz quando está com algum problema, algum sofrimento?
Observo isso em mim, observo também como um trabalhador da casa espírita, observo o comportamento humano. Quando nós vamos para o centro, muitas vezes carregados por um problema, por uma dor, por uma dificuldade, a gente vai ao centro e fala para Deus: Deus, resolva esse meu problema. Se eu estou doente, me cure. Se eu estou com um problema financeiro, se eu estou com desemprego, Deus, me dê um trabalho. Se eu estou com... Seja lá o problema que for, a gente pede para Deus a solução daquele problema. E muitas vezes, até obtendo a solução desse problema, a gente não volta mais ao grupo religioso. A gente esquece. A gente muitas vezes nem agradece. Como aquele episódio que Jesus curou, né, vários leprosos, e somente um voltou para agradecer. Os outros nem agradeceram. E a gente muitas vezes é assim. Mas com São Francisco, ele faz uma pergunta diferente. E aqui me parece que está uma grande lição para os nossos dias de hoje. Ele fala: Senhor, o que queres que eu faça? Ele não pede para voltar à situação anterior. Ele quer saber de Deus o que esta situação aflitiva de hoje está exigindo dele uma mudança, uma transformação. Porque a maioria de nós, quando ora, quando busca ajuda, a gente quer ajuda para que tudo volte ao status quo ante. E a gente continua o mesmo. Muitas vezes na casa espírita eu tenho visto isto. Claro que vejo também em mim, óbvio. Mas eu constato isso. Muitas pessoas que chegam, às vezes, vão em busca de um tratamento de cura, né? Cura de alguma enfermidade. Aí eu pergunto para as pessoas: se Deus atendesse os seus pedidos hoje, como é que seria a sua vida daqui para frente? Eu vou voltar à minha vida anterior. Eu falei: você não vai mudar nada? Não. Quando foi aquela vida anterior, aquele modus vivendi, aquela forma de viver, é que muitas vezes gerou problema. E a gente não percebe isso, mas Francisco percebeu. Francisco não pede a Deus: Deus, eu quero voltar àquele ser jovem que extravasava suas angústias, suas dores, seu vazio nas festas. Eu quero voltar a beber até cair, eu quero voltar a ter o sonho de me tornar um cavaleiro na guerra. Ele não pede isso. No fundo, ele pergunta a Deus: no que é que o Senhor quer me transformar? E é um raciocínio que o Espiritismo sustenta, endossa, porque compreendemos que os problemas não são punições, não são castigos, são avisos, são alarmes de que nós estamos, de alguma forma, levando uma vida
que foge aos seus objetivos centrais. Nós estamos saindo do projeto que Deus tem para cada um dos seus filhos, que é de nos tornarmos deuses com D minúsculo, conforme Jesus Cristo disse: vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Nós deixamos de manifestar a nossa essência divina. Essência divina que é fruto do ser amoroso, a centelha divina que nós somos, o amor que nós somos. O reino de Deus está dentro de vós, disse Jesus. Mas quando esse reino que está dentro de nós, ele está trancado, engessado, empedrado, trancafiado pelo ego, pelo egoísmo, que é o reino do eu, quando nós temos uma vida autocentrada, quando nós estamos na faixa do egocentrismo, do orgulho, que, segundo o Espiritismo, são as causas básicas, as matrizes do nosso sofrimento, esse eu divino, ele não se manifesta. E isto é a doença espiritual nossa. Doença que Francisco viveu. Porque a vida dele estava sentada exatamente no materialismo. A vida dele estava centrada apenas naqueles valores que as traças roem, os ladrões vão roubar, a ferrugem consome. Conforme disse Jesus. E quando o eu divino está sufocado por camadas grossas do ego, a gente adoece. Adoece espiritualmente, por quê? Porque a nossa essência é divina. Mas quando o ego cresce, exagera, quando nós passamos a viver exclusivamente com base nos nossos próprios interesses, a gente não ama. Não consegue nem se amar. E com muito mais razão, não ama o próximo. Por isso que Francisco adoeceu, por isso que nós adoecemos. Então, muitas vezes é incoerente da nossa parte dizer: Jesus, eu quero voltar a ser o homem que eu fui. Eu quero ter aquela vida de volta. Que era uma vida adoecida. Mas eu creio que aqui o grande salto, a grande percepção de Francisco foi exatamente esta: Senhor, no que eu preciso me transformar? O que é que eu preciso fazer para me curar? A cura está em mim. O problema não é fora, o problema é aqui dentro. Qual é o sentido da minha vida? O que a vida espera de mim? Olha que mudança de pergunta. Porque todos nós estamos naquela expectativa do que a vida pode fazer por mim. O que é que eu vou receber da vida? O que é que a vida está me devendo? E São Francisco faz outra pergunta. O que é que eu tenho que fazer pela vida?
O que é que eu vim fazer no mundo que só eu posso fazer? O que é que o meu papel no mundo pode engrandecer, pode contribuir para a melhoria minha e daqueles que estão à minha volta? Então, a partir desta pergunta, Deus vai responder a Francisco através de alguns fatos que a gente descreve aqui no livro. E esses fatos, à medida em que vão ocorrendo, Francisco vai percebendo o que a vida esperava dele. E um desses fatos marcantes consistiu num dia em que Francisco, dentro desse processo de crise, de angústia, de tentar encontrar o seu caminho, ele andava, ele ficava andando ali nas estradas ao redor de Assis, ele ficava muito nas cavernas, ele ficava andando ali nos bosques, até um dia que, fazendo essas perguntas que estavam ali latentes na sua cabeça, ele encontra na estrada um leproso, um ranceniano. E Francisco tinha uma ojeriza, um verdadeiro temor pelos leprosos. Porque era uma doença, quando ela estava no estágio avançado, que afetava a pessoa, deformava a pessoa, e além, é claro, do risco do contágio, né? Porque a lepra era uma doença contagiosa. Então, Francisco, quando via um leproso, ele fugia, ele corria, ele não queria contato. Mas neste dia em que ele estava, né, dentro desse processo, desse turbilhão de transformação, de descobrir o sentido da sua vida, se sentindo sozinho, se sentindo muitas vezes abandonado, angustiado, ele encontra um leproso. Ele estava andando a cavalo, e quando ele olha, o primeiro impulso dele foi fugir. Mas algo dentro dele pediu para ele ficar. E ele então se aproxima. E o leproso estava num estado muito grande de avançado da doença. Ele estava com a face já quase deformada, um odor nauseante por conta do pus, da infecção, das carnes sendo comidas pela doença. Era um odor quase que insuportável. E o leproso, de mãos estendidas, diz a Francisco, uma esmola, pelo amor de Deus. São Francisco, ele tira uma moeda que ele tinha no bolso e ele joga aquela moeda.
E para ele aquilo já tinha sido um avanço muito grande, né? Mas a moeda caiu no chão. O irmão leproso nem olhou para a moeda e nem quis abaixar para pegar. E ele continuou com as mãos estendidas. Uma esmola, pelo amor de Deus. Aí Francisco se perguntou, mas o que ele quer? Eu já dei uma moeda, ele nem pegou, nem deu atenção a essa minha moeda. O que ele quer? Eu não tenho mais dinheiro. Eu não tenho mais nada para dar. E o leproso estende a mão. Continua de mãos estendidas e perguntando: uma esmola, pelo amor de Deus. E aí, então, São Francisco sente na alma que aquele irmão não queria objetos materiais. Ele queria algo dele, Francisco. E Francisco passou pela sua memória as festas extravagantes que ele dava para os amigos. Ele patrocinava, ele esbanjava dinheiro. Ele fez tanto pelos outros, por pessoas que não necessitavam. Ele deu tanto vinho, tanta comida, banquetes por pessoas que não tinham fome. E ali, diante daquele irmão, por que ele não poderia dar algo mais do que uma moeda? E ele percebeu, ele não quer moeda, ele não quer dinheiro. Ele quer a mim. Ele então desceu do cavalo. Foi se aproximando do leproso, que continuava com as mãos estendidas. E quanto mais ele se aproximava, mais ele se emocionava. Mas ele sentia uma alegria que há anos ele já não sabia mais o que era. Mas era uma alegria diferente, era um fogo, era algo abrasador. E ele então decide se aproximar do leproso e dar-lhe um abraço. E ele abraçou demoradamente. Enquanto abraçava, ele rezava. E dizia: Jesus, esse irmão tem a lepra no corpo e eu tenho a lepra na alma. Cura-me, Jesus. E abraçou. E ele foi se desvencilhando aos poucos, tomado de uma emoção indescritível. O leproso sorriu e disse: vá com Deus. E foi assim que São Francisco vai dizer mais tarde no seu testamento que, para ele, encontrar os leprosos era uma coisa muito amarga.
Mas depois desse encontro, ele disse que o amargo se fez doce. E é a partir de então que a depressão dele vai se retirando, porque ele começou a encontrar o sentido da sua vida. É que ele começou, depois, cuidando de outros leprosos, cuidando daqueles que não tinham nada a lhe dar. É que ele se sentiu tão amado. É que a sua depressão, então, se retirou. E ele encontra, então, portanto, o sentido da sua vida. Porque deixou que o egoísmo cedesse ao centro amoroso do seu coração. E é a partir disso, então, que ele vem escrever uma das mais lindas histórias de amor na face da terra depois de Jesus. E 800 anos depois, esse Francisco, que é figura de carne e osso como a gente, mas que soube, como ninguém, se apaixonar-se pelo Cristo, apaixonar-se pelo Evangelho, e se tornou esse homem do bem, que é para nós, hoje, o sonho que está no coração de cada um de nós. Nós admiramos muito Francisco, porque dentro de nós há um Francisco querendo nascer. Um Francisco que quer viver em paz, que quer viver em alegria, que quer viver em fraternidade. Que quer fazer parte da família humana, fraterna, alegre, unida, construindo relações de paz, de bondade. É esse Francisco que bate as portas do nosso coração, mostrando para nós que o Evangelho não é uma utopia, é uma possibilidade, que não requer de nós uma santidade do dia para a noite, que não requer de nós que de uma hora para outra todas as nossas imperfeições desapareçam. Porque Francisco não virou santo, aliás, nunca quis ser-lo. Francisco continuou de carne e osso. Francisco continuou tendo emoções. Francisco teve momentos de tristeza, teve momentos de dificuldades, teve momentos de incertezas, até o último dos seus dias. A verdadeira santidade não é a pureza espiritual absoluta, pelo menos não nesse plano nosso de existência. A santidade de Francisco é o seu amor, foi o seu amor ao Evangelho, foi a sua paixão por Jesus, foi o seu heroísmo, foi a sua perseverança, foi a sua luta diária para viver aquilo que o Cristo deixou para todos nós.
Então, Francisco é uma figura que desafia todos nós. Pelo menos ao escrever esse livro, eu me senti, ainda me sinto, ainda mais agora falando sobre ele. É um desafio. Porque muitas vezes nós estamos vivendo uma indolência espiritual. Eu não posso perdoar, eu não posso amar porque eu tenho muitos problemas, eu tenho muita dificuldade, eu não sou santo, eu não sou espírito perfeito, eu tenho sangue nas veias, eu tenho isso. Tudo bem. Ninguém vai se transformar do dia para a noite. Mas isso não pode servir de justificativa para que a gente continue sendo a mesma pessoa. Quantas encarnações estamos sendo o mesmo espírito? E Francisco veio demonstrar que, apesar também de ser uma figura humana como nós, ele conseguiu deslocar o centro da sua vida para a figura do coração. São Francisco não foi um intelectual. São Francisco não foi uma pessoa de erudição. Era um homem de ação, de prática amorosa, de simplicidade, de caridade, de ausência de preconceito, de amor ao próximo, de resgate do eu interior de todos nós. E é esse Francisco que hoje bate mais uma vez as nossas portas, nos convidando a fazer aquela pergunta que ele fez um dia: Senhor, que queres que eu faça? Tenhamos essa coragem de perguntar e tenhamos a sabedoria para ouvir e seguir no rumo daquilo que a vida espera de cada um de nós. Muita paz. Que assim seja, De Luca. Emocionante essas reflexões sobre Francisco. E o que mais me marcou, De Luca, quando assisti a sua live de lançamento do livro, e que você tocou no mesmo ponto hoje, é que Francisco é gente como a gente, mostrando através dos seus atos que o nosso progresso só depende de nós, que a nossa construção é diária, que podemos sim vencer esse egoísmo, vencer esse orgulho, trabalhar o desapego no dia a dia, e como você tão sabiamente questionou, quantas reencarnações serão necessárias para darmos esse passo, para tomarmos essa decisão, para deixarmos, o Cristo alcançar os nossos corações e tomarmos essa decisão de sermos pessoas melhores. Então, achei tão bonito quando você falou, Francisco é gente como a gente, então tudo é possível. E aí eu uso o comentário da internauta Nice Russo, de São Paulo. Ela disse: vamos dar o primeiro passo até Francisco. Quem quiser nos siga. Vamos franciscar. Então ela faz um convite. É isso aí. E eu acho interessante, Verônica, a gente notar o seguinte: nessa primeira fase de Francisco, se perguntar, ele era um homem feliz? Não. Apesar de ter todas as coisas do mundo, de fora, ele não tinha as coisas mais essenciais, que são as coisas do coração. Isso mesmo. E aqui a gente lembra Paulo de Tarso, quando ele diz, eu posso ter todas as coisas do mundo, eu posso ter toda a fortuna, eu posso ter todo o poder, eu posso ter todos os bens, eu posso falar todas as línguas, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. Isso resume, de alguma forma, Francisco, antes ele tinha tudo, mas ele não tinha o essencial, que era amor. E por não ter o essencial, ele adoece. As nossas doenças, os nossos problemas, são gritos chamando o amor para a nossa vida. A diferença foi que São Francisco conseguiu perceber isto. E eu acho que a doutrina espírita nos chama para isto,
Fora da caridade não há salvação. Quantas vezes a gente escutou isso? E foi esse lema que fez com que Francisco fizesse essa grande transformação. E evidentemente que essa grande transformação não significa, e nós abordamos isso aqui no livro, não significa que nós precisamos renunciar, não vamos sair pela rua, vamos colocar uma túnica franciscana, vamos vender todos os nossos bens. Não é isto. Jesus falou, quem quiser me seguir, negue a si mesmo. O que é negue a si mesmo? Negue o seu ego. Negue o seu ego. Se você chegou lá no seu trabalho, se alguém não te cumprimentou, você se sentiu melindrado, o ego vai te dizer o seguinte, vai lá, fica bravo, tira satisfação. Agora, Jesus nos fala, negue o seu ego, como São Francisco negou. E não vai arrumar confusão por conta daquilo. É capaz até de fazer uma prece em favor daquela pessoa. E quem é que lucra com isto? Paz interior. Como é que eu posso ter paz interior com um ego inflamado, briguento, enciumado, invejoso? Então, são transformações pessoais que nos levam, né, a seguir Francisco de uma forma no nosso cotidiano, na nossa vida, nosso dia a dia, pequenas coisinhas, no trânsito. Como é que será seguir São Francisco no trânsito? Né? Quando você toma uma fechada, quando alguém faz uma crítica a você, né? Quando você encontra, entre aspas, um leproso, né? Metaforicamente falando, uma pessoa indesejada, uma pessoa que você não gosta, uma pessoa que você não vai, como é que você faz? Se desvia ou você encara este, né, irmão, como Francisco encarou o leproso, e foi neste momento, então, que ele compreende tudo a mensagem, que o amor é que transforma a nossa vida. Francisco foi um homem alegre, feliz, quando ele encontrou exatamente o sentido e a missão da vida dele. Maravilha, Deluca. Então vamos às perguntas, né? A primeira pergunta é do José Carlos Fontes, de São Paulo. Ele pergunta o seguinte: qual a virtude, dentre tantas, de Francisco, que mais te cativou? Olha, José Carlos, nós aqui no livro, né, nós colocamos logo no introito do livro, talvez a resposta que o nosso irmão nos questionou, né? Olha o que São Francisco diz. É a página de abertura aqui do livro. Ele se apresentando, ele falando sobre ele. Que certa feita, irmão Maceu, que era um frade companheiro de Francisco, perguntou para ele, mas, São Francisco, você é muito procurado pelas pessoas. As pessoas te admiram muito, as pessoas gostam muito de você, vão tudo atrás de você. E eu não vejo razão para que as pessoas gostem tanto de você, porque você não é bonito, você não é inteligente, você não é virtuoso, porque todo mundo vai atrás de você. E aí São Francisco parou, pensou, e ele diz, sabe por quê, irmão Maceu? Porque eu, irmão Francisco, sou o mais insignificante dos servos, aquele sem valor e o maior pecador de todos. Então, para responder a pergunta do Zé Carlos, a virtude que mais me chama a atenção em Francisco é a sua humildade. É a sua humildade, sem dúvida alguma, sem a qual ele não conseguiria chegar às outras. Porque quando ele decide abraçar o leproso, e ele diz, abraçado o leproso, Senhor, esse irmão tem a lepra do corpo, e eu tenho a lepra na alma. Olha o gesto de humildade dele, daquele
reizinho das festas de Assis, daquele que queria ter a glória, né, das conquistas militares, aquele que era o cantor, que era admirado, que era aplaudido, que era cobiçado, né, por suas posses materiais. Olha como ele se humilda nesse momento. Ele fala, eu tenho a lepra da alma. Por que a lepra da alma? Porque ele não amava. Era uma vida autocentrada, só nele, interesse nele. Então, eu creio, para responder essa pergunta, que a humildade de São Francisco é aquilo que mais me chama a atenção, certamente porque falta a mim, né? Acho que eu admiro isso muito nele, porque ainda falta muito a mim chegar a começar a cogitar dessa humildade que ele tem. De Luca, Francisco, ele reconheceu naquele momento as imperfeições que ainda trazia na alma, né? E quantas vezes temos dificuldades em reconhecer que somos ainda vaidosos, orgulhosos, impacientes, e Francisco, naquele momento, ele foi tocado e teve essa humildade de reconhecer quem realmente ele era. Verônica, isso não é um autoconhecimento dele? Sim, sim, com Francisco certeza. Conhecia. É aquilo que nós, ali no Livro dos Espíritos, né, quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores qual é o meio prático, eficaz que eu tenho de me melhorar nessa vida. E os Espíritos responderam, conheça-te, a ti mesmo. E Francisco tinha essa noção, ele praticava o autoconhecimento para dizer isso, eu sou mais insignificante, eu sou mais sem valor, eu sou um pecador. E ele não está fazendo aqui jogo de cena. Ele está falando isso do coração dele, porque ele reconhece as imperfeições dele. Mas, é claro, não faz das imperfeições o motivo de um processo de culpa. Ele faz dessas imperfeições um motivo de transformação. E isso que encanta, a meu ver, encanta muito em Francisco. Isso mesmo, esse é o nosso objetivo, reconhecer as imperfeições, mas lutar para trabalhar essas imperfeições no dia a dia. A outra pergunta, De Luca, é de Luciana Ferezin. Qual foi o milagre que o levou a ser santo pela Igreja Católica? Olha, no processo de canonização dele, eu confesso que eu não sei quais foram os milagres que a Igreja exigiu para a canonização dele. O que nós podemos dizer, ele foi canonizado 2 anos depois, né, da sua morte, né, e a vida dele, né, ele teve muitas curas que ele realizou. Nós temos aqui 2 capítulos no livro em que a gente trata de 2 assuntos muito que se cruzam, né? Francisco foi um homem que realizou muitas curas. Tem um capítulo que narra aqui uma cura que eu acho fantástica. Ele fez uma cura de um leproso, uma cura instantânea, uma coisa assim que lembra muito as curas de Jesus. Mas, curiosamente, paradoxalmente, ele era um homem muito doente. Quem for estudar a biografia de Francisco, ou ler o livro, vai verificar como a doença acompanhou ele, desde o instante que ele foi lá para a guerra, em que ele contraiu a malária, né? E como que ao longo da sua vida, outras doenças, né? Doença nos olhos, o tracoma, né? E acredita-se até que no fim da vida dele, ele também estava com a lepra. Mas, curiosamente, esse homem tão doente prodigalizou muitas curas, né? Isso é um aspecto interessante. Maravilha, De Luca. A outra pergunta é de Lúcia Maria. Francisco teve de entrar pelo caminho estreito para voltar-se a Deus? Eu creio que esse processo da crise espiritual dele
é o caminho da redução do ego. Talvez a porta estreita seja esta, em que o nosso ego hipertrofiado não passa. Eu não consigo enxergar a Deus ou conversar com Deus quando eu acho que sou o próprio Deus. Quando eu tenho um orgulho tal que me acho acima de todos, que penso que todos devem pensar como eu penso, fazer o que eu mando, pensar com a minha cabeça, quando eu me considero superior aos outros, nós muitas vezes brincamos de Deus. Evidentemente que quando eu estou nessa posição de orgulho, eu não consigo escutar Deus. Porque eu estou numa posição tal que não estou aberto, não tenho capacidade de compreender. E quando esta redução do ego não é feita voluntariamente, inevitavelmente o sofrimento, ele bate à nossa porta, não como castigo, mas por quê? A própria postura egocêntrica, né, orgulhosa, ela vai nos levar, né, a relacionamentos conflituosos. Como é que a gente pode conviver, né, com alguém, ou sendo nós mesmos, né, essa pessoa que só pensa em si, que não pensa no outro, que não consegue ceder, não tem renúncia, não tem compreensão, não tem perdão, uma pessoa que exige perfeição, perfeccionista, pessoa cobradora, pessoa que só pensa nela, pessoa que quer que todo mundo, né, cumpra, obedeça às suas vontades, quer dizer, não considera o outro, os outros são invisíveis. Óbvio que relações assim são insatisfatórias, eu vou criar muitos conflitos na minha vida. Eu não vou estar nem satisfeito comigo mesmo, porque eu, me considerando sempre orgulhoso, sempre querendo mais, ambicioso demais, eu nunca estarei satisfeito com as minhas conquistas. Eu não consigo comemorar nada, porque sempre eu deveria ter feito mais. Eu sempre precisaria ter feito mais. O meu sempre precisa ser o melhor, o superior. Que vida sofrida que é isso! É um estresse constante, é uma insatisfação crônica, é relações, né, conflituosas a todo tempo. E se eu não percebo isto, esse sofrimento vai aumentando, 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 até que o meu ego começa a murchar. Você já reparou, Verônica e queridos ouvintes, como às vezes, né, uma situação aflitiva, uma doença nossa, reduz o ego. A gente está lá, né, mandando, fazendo, acontecendo, desmandando, brigando, de repente ficou doente, teve que ser internado, está lá com AVC. Aí a gente começa então a pensar, puxa, não sou nada, né? Olha eu na cama, eu para tomar o remédio, alguém precisa dar para mim, né? Alguém precisa vir aqui dar banho em mim. Olha como a natureza humana é frágil. O que eu penso que eu sou? Né? O que eu penso que eu sou? Então, a gente... E eu acho que é isso que Francisco passou por esse processo de redução do seu ego para abertura da espiritualidade. Por isso que Jesus falou, os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Todo aquele que se exaltar será rebaixado. E todo aquele que se rebaixar, se humildar, será exaltado.
Francisco soube inverter isto, né? Terminou a sua vida pobre, morreu ali deitado, pediu para ser colocado no chão, mas foi um dos homens mais ricos de espiritualidade na face da Terra. São mesmo, Deluca, e esses momentos que estamos passando hoje de dor, de sofrimento, de enfermidade, é justamente esse convite, né, para valorizarmos o que realmente deve ser valorizado. Esses valores espirituais, as nossas virtudes, toda essa construção para a vida futura, né, trabalhar esse desapego, né, colocar em nossa mente a transitoriedade da vida, que isso aqui é uma passagem. Então, esse momento tem esse objetivo, né? Trabalhar a caridade e fraternidade. Deluca, então, caminhando para as perguntas finais, vamos aqui para uma pergunta de Mônica Valeico. Ela pergunta o seguinte: como encontrar Francisco dentro de nós e no próximo, num mundo tão materialista e egoísta? Eu acho que o desafio é começar a trabalhar exatamente, né, a questão do materialismo. Allan Kardec trouxe, né, no Livro dos Espíritos, essa proposta, né, de que o egoísmo é a causa dos nossos padecimentos. E o que gera esse egoísmo é o materialismo. Então, se eu me compreendo, né, dentro da vida estreita entre o berço e o túmulo, e acho que aqui é a única coisa que existe, e pauto a minha vida, né, pelas glórias, né, aqui transitórias, eu estou vivendo dentro do materialismo, vou me tornar egoísta, imediatista, exclusivista, belicoso. Agora, quando então vamos combater o materialismo? Aliás, Allan Kardec disse que este seria o principal objetivo do Espiritismo, combater o materialismo. E o Espiritismo vem nos dizer, opa, peraí, por que tanta pose? Por que você está, né, se achando mais do que você é? Não que a gente não seja alguma coisa boa, porque nós somos filhos de Deus. Mas quando nós estamos vestidos do ego, deste ego, né, nos achando que só nós somos bons, que só nós somos os melhores, que só nós temos direitos, que só nós devemos estar na frente dos outros e pisoteando em todo mundo. Então, quando o Espiritismo vem dizer, olha, você está passando aí, você vai desencarnar, você vai voltar ao mundo espiritual, com nenhuma das suas conquistas terrenas, aqui você será olhado, né, pelo amor que você despertou, pela fraternidade que você viveu, pela caridade que você fez, pela bondade, pela alegria. Isto é riqueza espiritual, né? Pelos amigos que você fez, pelas pessoas que você ajudou, pelos corações que você fez sorrir. Isto são os verdadeiros valores que São Francisco viveu tão bem. Então, nós precisamos mergulhar dentro da doutrina e pensar. Quando eu começo a olhar, então, olha para o céu, olha para a noite estrelada, quando a gente começa a ver, então, né, as estrelas, vê a lua, vê o sol, pensa no universo, pensa em multi-universos, como hoje se fala, não existe só um universo, tem multi-universos. Aí você fala, o que sou eu? O que sou eu perante esta imensidão? Aí eu sou aquilo que São Francisco, eu sou um grão de areia. Como Chico Xavier dizia, eu sou um cisco.
Ou como Madre Teresa de Calcutá dizia, eu sou uma gota d'água no oceano. Mas apesar de ser uma gota d'água, o oceano não seria o mesmo sem essa gota. Então, a partir dessa concepção da espiritualidade, a gente tem condição, sabe, de entrar no processo de humildação, que não é humilhação, mas é reconhecer o tamanho da gente, que é um tamanho muito pequeno. E é por isso que São Francisco dizia, eu sou o mais insignificante dos servos. Eu sou aquele sem valor e sou aquele pecador. Maravilha. E pedindo a compreensão ao público, nós vamos para a última pergunta, né, por causa do nosso tempo. Claro que essa pergunta, De Luca, não poderia faltar. É de Ana Maria. Ela pergunta, por favor, De Luca, fale um pouco sobre como deve ser o nosso modo de agir perante os animais e a natureza nos dias atuais, de acordo com os ensinamentos de Francisco. E também, De Luca, surgiu uma pergunta no chat, como é que Francisco se tornou protetor dos animais? Bom, nós temos aqui no livro 2 capítulos em que a gente trata desse assunto, dessa questão da ligação dele com os animais. Francisco tinha uma visão cósmica. Ele era tão apaixonado por Deus, em tudo ele via Deus. Por isso que, para ele, tudo era irmão. O irmão Sol, a irmã Lua. Quando ele foi aquele problema que ele tinha nos olhos, o tracoma, o tratamento da época era monstruoso, né? Era queimar os olhos com ferro em brasa. Então, quando o médico da época foi aplicar nisso, e aquele ferro incandescente com aquele fogo, você sabe o que ele diz para o fogo? Ele diz assim, irmão fogo, eu sempre te respeitei, não me judia muito. Olha a visão dele, para ele era tudo irmão. O sentido de fraternidade para ele era uma coisa muito verossímil, era uma coisa muito concreta, era uma coisa que ele levava muito a sério. Ao contrário de nós que achamos que nós estamos separados uns dos outros. Ema, 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 cada um com seus problemas. E Francisco resgata aquilo que Jesus falou no Pai Nosso. Pai Nosso, quer dizer, todos nós somos filhos de um mesmo Pai, portanto, todos nós somos irmãos, e Francisco viveu isto. E com os animais, então, era a mesma coisa. Há um capítulo muito interessante em que ele, na cidade de Gúbio, tinha um lobo ali, que estava dando muito trabalho, e Francisco vai lá, vai conversar com o irmão lobo. Ele conversa com os pássaros. Ele tem um respeito, porque para ele aquilo é obra de Deus. É obra de Deus. E a partir, óbvio, né, dessa dedicação dele aos animais, né, à natureza, ele se tornou, então, foi considerado, depois pela Igreja, como o santo protetor dos animais e o santo, né, protetor da ecologia. Veja como esse assunto de hoje é tão urgente e necessário, né? O planeta Terra está adoecido, nós temos graves problemas ambientais, temos aí o problema do aquecimento global, problema de poluição dos rios, dos mares, devastação das florestas, os animais estão sendo acuados, né? E tudo isto está trazendo transtornos e doenças sérias para a humanidade. São Francisco é muito atual.
a mensagem dele. Isso mesmo, Deluca. Por isso que eu disse que essa pergunta não poderia faltar, porque é um ensinamento para nós esse exemplo de Francisco. Cuidar desses nossos irmãos. Tem pessoas que dizem, mas eu não vou acolher, não vou conseguir acolher todos dentro do lar. Outros dizem, se eu pudesse, eu traria todos para dentro de casa. Mas se puder ajudar de alguma forma, respeitando, ajudando uma ONG, ajudando a quem necessita, já estamos dando um grande passo, né? Então, ter essa consciência de que todos somos irmãos, de que a natureza é a nossa irmã, esse é o primeiro passo. Deluca, primeiramente eu quero agradecer a você por ter estado conosco na tarde de hoje, uma live emocionante, maravilhosa, que Jesus o abençoe. Receba um abraço muito forte da família Fego, de todos os trabalhadores, da equipe diretiva, um agradecimento também muito importante a todos que estiveram conosco na tarde de hoje, de várias cidades aqui do nosso Brasil, família Fego presente, enfim, agradecer a Deus por essa oportunidade, Deluca. Eu agradeço estar aqui com vocês, conhecer novos irmãos, irmãos atuantes, esse grupo espírita que há mais de 100 anos persevera, né, no bem, no trabalho. Eu faço votos que cada trabalhador dessa casa, né, seja cada vez mais atuante, seja mais um Francisco aí, ajudando, cooperando, para a gente poder mostrar para o mundo que amar vale a pena. Essa é a grande mensagem de Francisco. Amar vale a pena. Amar faz bem a quem ama. E o Espiritismo, o Evangelho do Cristo, é a terapia de erradicação do nosso sofrimento através do amor. Isso mesmo, como eu vi no chat, vamos franciscar. Então, Deluca, eu gostaria então que você fizesse a nossa prece de encerramento. Vamos lá. Vamos elevar então nosso pensamento a Jesus de Nazaré, aquela figura na qual Francisco sempre se guiou. E esse Cristo que contagiou Francisco, esse Cristo que incendiou o coração daquele jovem, possa também nessa tarde que cada um de nós se deixe tocar por esse mestre incomparável, por esse amigo de todas as horas, que não está apenas para atender às nossas súplicas, mas que também está de mãos estendidas. É o Cristo pobre, que anda faminto nas ruas. É o Cristo doente, que está debaixo de viadutos, que está nos hospitais. É o Cristo solitário, que está muitas vezes em nossos próprios lares. E está de mãos estendidas a nós. Repetindo o seu evangelho. Estava com fome e me deste de comer. Estava com sede e me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Atendamos a esse Cristo, porque no seu pedido de amor está a solução dos nossos problemas.
No seu ensinamento de perdão está o alívio e a cura para muitas das nossas doenças. No fazer alguém feliz está a cura do nosso vazio existencial. E aquilo que para nós era amargo se tornou doce. Mestre amado, nos ajude a termos essa paixão que São Francisco tem. Nos ajude a sermos trabalhadores perseverantes, apesar de todas as nossas imperfeições. Tu nos acolheste. Tu nos oferece trabalho. Tu nos oferece alimento. Não aponta os nossos erros, mas apresenta caminhos da nossa transformação. Sê conosco, Mestre amado, abençoai a todos os irmãos que hoje estão conosco, permitindo que Francisco nos encha o ideal de amar e servir e ser útil, através do que estaremos construindo o mundo novo, a nova era que está batendo as nossas portas. Atendamos o convite do Mestre, tal como o pobrezinho de Assis o fez e o faz até os tempos de hoje. Louvado seja Deus. Que assim seja, Deluca. Nós só temos que agradecer, que Jesus te abençoe e te ilumine cada dia mais. Algumas pessoas perguntaram aqui no chat onde adquirir o livro. Sabemos que o livro Simplesmente Francisco já está chegando às livrarias, né? Mas as pessoas podem comprar também pelo site www.hiperlivros.com.br. Simplesmente Francisco. E que vimos na tarde de hoje reflexões maravilhosas com Carlos Deluca, e que vale a pena ler não somente esse livro, mas tantos outros, e que eu recomendo como experiência própria O Médico Jesus, que é o meu livro de cabeceira, Deluca. Livro maravilhoso, O Médico Jesus. Muito obrigado. Então, receba um grande abraço, viu? Que Jesus te abençoe. Muito obrigado a todos. Viu? Bom trabalho, uma alegria, paz profunda e até o nosso próximo encontro. Com fé em Deus, que assim seja. Um abraço. Obrigado. Tchau. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco na tarde de hoje. Não se esqueçam de deixar o like e também compartilhar essa transmissão, levando tanta emoção a tantos corações que necessitam. Que Jesus nos abençoe.